cedo, né? Hoje aí, a virada já começou, né? 10 quilômetros da tribuna. Nós vamos aqui para os 10 quilômetros da Bíblia, a palavra de Deus. Vamos nessa maratona de aprender cada vez mais a palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, como é bom estar na tua casa, para podermos aprender mais um pouco da tua palavra, como a gente faz todos os domingos. E somos gratos porque o Senhor nos deu esse privilégio, esse prazer, essa mesma determinação. Sempre te agradecemos pela vida do teu povo que tem sido fiel e vir aqui aprender a tua palavra, tanto nos domingos quanto nas quartas-feiras, né? Que o Senhor continue abençoando a vida deles, derramando bênçãos sem medida. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que estamos orando para que alcancem a salvação. Sempre pedimos que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que levem a essas pessoas uma mensagem através do testemunho de vida e que teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas pessoas para que elas se convertam e venham congregar. Pedimos agora pela escola dominical, pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Continuamos orando pela vida do João e da Marlene, que foram lá do Aquarélio, que o Senhor os abençoe, que os leve e os traga de volta tranquilo para a glória do teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, estamos iniciando a nova apostila, na realidade, começamos no domingo passado, né? A nossa epístola aos Filipenses. Agradecemos ao diácono Adelso, que conseguiu aí transformar a apostila lá de PDF para Word, para eu fazer as modificações, e aí a gente conseguiu imprimir, e vocês já adquiriram a apostila de vocês, né? Semana passada demos início, falamos um pouquinho como nasceu a igreja de Filipos, na viagem missionária de Paulo e Silas lá em Filipos, né? Lembra que houve a conversão de Lídia, houve a conversão daquela jovem que estava possessa pelo demônio, e finalmente a conversão do carcereiro de Filipos. E ali nasceu a igreja, certo? Hoje, rapaz, esqueci de colocar as páginas, acho que talvez tenha sido até eu mesmo, né? Então a gente está um pouco perdido aqui em páginas, mas quando tem número 5 aí, ocasião, se vocês contarem depois da capa, né? Acho que é a terceira página, sem contar a capa, a terceira página. Acabei esquecendo de acrescentar a numeração. Olha o gato. O gato já quer entrar para se converter. Pegaram aí, gente? Ocasião. Então, ocasião em que foi escrita a carta, como tudo aconteceu, todo mundo aí pegou a visão? Todo mundo ligado? Ocasião, certo? Então, nós até começamos a falar um pouquinho a semana passada, certo? Podemos identificar alguns fatores que podem ter ocasionado essa carta, né? O que fez com que Paulo escrevesse essa carta? Em primeiro lugar, há a questão de Epafrodito. Nós falamos um pouquinho sobre ele, né? A igreja de Filipos havia enviado esse homem a Paulo para atender às suas necessidades. A gente viu isso em Filipenses 2:25. Aparentemente, Epafrodito havia se desincumbido de sua tarefa, mas caíra doente a ponto de quase morrer. Os filipenses souberam da enfermidade e Epafrodito ficou preocupado com isso. Aí nós temos aí 2:26-27. Paulo torna a mencionar a gravidade da doença no versículo 30 do capítulo 2, né? A gente também leu isso a semana passada. Os filipenses talvez não tivessem percebido quão gravemente enfermo Epafrodito tinha estado, ou talvez alguns estivessem criticando o tempo em que ele havia ficado com Paulo. Por isso, Paulo lhes mandou honrar homens como esse. Versículo 29, capítulo 2. Também é possível que alguns tenham criticado Paulo por segurar Epafrodito em vez de enviá-lo de volta mais cedo. Quaisquer que tenham sido as circunstâncias exatas, Paulo escreve para deixar claro aos filipenses que o mensageiro que haviam enviado tinha se desincumbido bem de sua tarefa e que tinha
corrido grande perigo de realizar. Paulo está enviando de volta com elogio cordial. Então, Epafrodito vai lá, a igreja talvez não tinha noção exata de quão grave era a enfermidade de Epafrodito. Agora veja a determinação desse homem, né? Alguns acreditam que ele era um líder lá na igreja, provavelmente um diácono. Mesmo enfermo, ele vai socorrer Paulo e traz notícia de Paulo para a igreja de Filipos, e provavelmente traz até a carta. Mas ele está enfermo, né? E talvez também não tinha noção exata da gravidade. E chega lá, Paulo fica preocupado, parece que ele melhora, e Paulo fala, chegou a quase morrer, mas graças a Deus, né? E por isso parece que houve um pouco a demora de Epafrodito voltar. E aí ficaram alguns membros lá preocupados, por que Epafrodito está demorando e não conseguiu fazer a tarefa? Ou será que Paulo está segurando ele e não mandou de volta? Aí Paulo manda essa carta, explica e pede para agradecer Epafrodito e fala que ele é um homem especial, certo? Continuando aqui. Há também o fato de que a igreja de Filipos tinha enviado um presente a Paulo. Vamos ver lá, capítulo 4, versículos 14 a 18. Lê o diácono Adelso. E o diácono Leonardo lê Filipenses 2, 25. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo às aflições. Como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou surpreso, desde que o Epafrodito me entregou que vocês me mandaram, que é uma oferta de um aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo deixa bem claro, né, que isso, um presente ou uma oferta, alguma coisa que a igreja mandou para ele, chegou nas mãos dele por conta de Epafrodito. E Paulo fala, isso me supriu, né, eu tenho até em sobra. Né? Veja capítulo 2, versículo 25, diácono Leonardo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, esses dois textos deixam bem claro. Ó. Epafrodito era lá de Filipos, da igreja, vai até Paulo, provavelmente em Roma, levar socorro, presente, donativo, né? E Paulo agradece e manda ele de volta, certo? Continuando na última linha da página aí. Visto que ele deixa para mencionar isso só no fim da carta, é provável que essa não seja a primeira vez que Paulo exprimiu sua gratidão. Mas é evidente que ele apreciou grandemente a ajuda que essa igreja lhe dera. Ele descreve carinhosamente da generosidade deles. Expressar uma apreciação sincera por tudo que os filipenses haviam feito por ele é certamente um dos motivos da carta. Então, um dos motivos da carta é agradecer à igreja de Filipos por estar engajada com Paulo no ministério. Paulo fala, vocês fizeram isso não só, né, uma vez, mas várias vezes, desde o primeiro dia e até agora, vocês estão aí me socorrendo e me suprindo, né? Então seria hoje basicamente aqui a Igreja Batista Ebenezer, aí vem um missionário, a gente adota um missionário sai daqui, vai para o campo, e a gente sempre suprindo a necessidade deles. Era isso que estava acontecendo nesse relacionamento entre a igreja de Filipos e Paulo, né? E eles, naquele tempo, né, gente, não tinha banco como agora, não tinha Pix para mandar, né? Então eles enviavam através de uma pessoa. E essas viagens demoravam, gente, né? Não temos as facilidades que nós temos hoje de carro, de navio, de avião, né? Então
Eram viagens longas e cansativas, mas veja que a igreja não abandonou Paulo, e Paulo escreve mostrando a sua gratidão. Continuando aqui. Em terceiro lugar, Paulo dá aos filipenses notícias sobre sua própria situação. Aí a gente vai ler esse versículo, tá? Os filipenses vinham orando por ele, e Paulo os reconhece como seus parceiros do Evangelho. É assim que o apóstolo partilha com eles detalhes suficientes de suas circunstâncias para verem a maneira como o Evangelho progredira através daquilo que estava acontecendo com ele. Vamos lá, versículo 12. Vamos ler primeiro o versículo 5 e o 12 e depois o 19. Dá para ler, Marcia Cristina, os três? Versículos, Filipenses 1, versículo 5, versículo 12 e versículo 19. Mas é o contrário? Isso é o contrário. Tá bom. Para seguir a ordem cronológica aqui. Pode ler. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esse é o 5. 12. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. 12. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. 19. Isso. Então veja que Paulo, além de agradecer o fato da igreja estar socorrendo ele, estar assistindo nessa carta, ele está também, ao mesmo tempo, mandando notícia de como está a sua vida, os acontecimentos ali presentes na sua vida, para que a igreja tivesse noção. Então, a gente percebe que havia essa comunhão entre Paulo e a igreja de Filipos, uma comunhão muito mais ampla do que as outras igrejas. A gente não vê, né, nenhuma outra igreja fazer com Paulo o que a igreja de Filipos estava fazendo. Mandar oferta, né, estar sempre buscando informações de como Paulo estava para poder suprir, e está orando por Paulo. Em contrapartida, Paulo também está orando pela igreja de Filipos, certo? É uma das igrejas que eu falo, uma das igrejas preferidas de Paulo. Continuando aqui, em quarto lugar, embora a igreja em Filipos fosse, de modo geral, uma comunidade cristã próspera, havia alguns problemas. Então a gente não vê assim tantos problemas, mas havia, porque, gente, onde tem gente, tem problema, certo? Se você não quer ver problema, não quer ver ninguém reclamando, sabe o que você faz? Você vai no cemitério à noite, quando está tudo fechado, que não tem nem os coveiros, ninguém vai reclamar, certo? Ninguém vai reclamar. Então você vai ficar tranquilo lá, porque morto não reclama, né? Mas onde há pessoas, há reclamação, porque o ser humano é assim, há problema, né? Então havia também alguns problemas na igreja de Filipos, né? Diferentemente da igreja de Corinto, que havia muitos problemas, né? Paulo reconhece que eles carecem de unidade e roga especificamente a duas determinadas mulheres que estejam em paz uma com a outra. Está lá no versículo 2 do capítulo 4, né? Então, o que está acontecendo lá? Paulo percebe que há uma intriga entre duas irmãs, até o nome delas é meio difícil, né? Evódia e Síntique. Elas estão, né, brigadas uma com a outra. Talvez as duas fossem de uma igreja, queriam ser secretária da igreja, né? Ou queriam ser líder da união feminina, e aí estavam brigadas, e Paulo, olha, trata logo de resolver aquilo para que aquilo não fermentasse, para que não criasse um grande problema de relacionamento na igreja, né? Porque é comum, né? Imagina aqui, vamos supor que a Márcia fique bicuda com a irmã Marisa, né? As duas não. O que vai acontecer? Além das duas estarem se estranhando, as amigas da Márcia vão tomar partido da Márcia, as amigas da irmã Marisa vão tomar partido, aí vai criar esse celeuma, né? E é o que podia estar acontecendo na igreja de Filipos, e Paulo trata logo de enviar recomendações para que isso fosse resolvido, certo? Continuando aqui, ó. Sua exortação sobre o serviço prestado de todo o coração, que começa no versículo 27 do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, 18,
pode ser ligada a um relacionamento de que nem tudo vai bem. Paulo faz advertências contra falsos mestres e pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Então existem essas pessoas. A gente não sabe exatamente se eles são membros da igreja ou se passavam por lá esporadicamente, mas sabe que estavam atormentando o pessoal da igreja de Filipos. Vamos lá, capítulo 3, versículos 2 a 4. Leia aí, Fabiana. E o versículo 18, leu Adelso, do capítulo 3. Cuidado com os grandes, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Veja que nesse texto que a Fabiana leu, a gente percebe que Paulo chama esses intrusos, esses falsos líderes, esses falsos mestres de cães, né? Fala seus cachorros, né? Essa cachorrada vem aqui perturbar a igreja. E fala também de falsa circuncisão. Então é provável que um grupo desses que estão lá, desses falsos mestres que estão perturbando a igreja, era aquele grupo de judaizantes, aqueles crentes que haviam se convertido, mas que procuravam perseguir Paulo. A gente vê no livro de Atos, onde que Paulo ia, os judeus iam atrás, pregando tudo ao contrário do que Paulo estava pregando. Dizendo, você tem que circuncidar, você tem que guardar a lei de Moisés e tal. E Paulo chama eles de falsa circuncisão. Então são judeus que estão tentando perverter a mente dos crentes de Filipos. Veja também, Paulo chama eles de inimigos da cruz, versículo 18 do capítulo 3, Diácono Adelso. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos. Paulo está dizendo, olha, presta atenção, eles são cães, são falsos mestres, é falsa circuncisão e são inimigos da cruz. Paulo os qualifica de 4 formas, né? Cães, falsos mestres, falsa circuncisão e inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que estão pregando coisas erradas, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, gente, né? Muitos se infiltram na igreja, como estava acontecendo, estava se infiltrando na igreja. E hoje em dia acontece isso, a gente vê isso, né? Principalmente, hoje nós temos acesso a tanta coisa, né? A gente vê na internet, gente, então cuidado com o que a gente escuta na internet, né? Então, sempre veja o que a sua igreja está ensinando, o que o seu pastor está ensinando, e a Bíblia. Às vezes eu vejo pessoas, até aluno meu, falam, pastor, veja o que esse camarada falou. Eu falo, poxa, eu já te ensinei a respeito disso. Não prestou atenção? Pastor, o que você acha disso? Tem aquelas perguntas para falar. Você já aprendeu isso, eu já expliquei. Parece que não entra na cabeça, né? Então, a gente tem que ter cuidado, que tem uma enxurrada de coisas aí sendo pregadas, faladas na internet, que se a gente não prestar atenção, a gente acaba se levando, né? Então, pessoas aí se colocando na posição de tanta coisa, esses falsos profetas, gente, o que tem de profecia, que se você for analisar, mais de 90% não se cumpre. Então, quer dizer, não foi Deus que falou. Fora isso, essas pessoas que têm, às vezes, seguidores, têm influência, pregando cada coisa, não sei se vocês isso, pesquisem lá. Falam, meu pai, dá até vergonha de repetir o que ele fala, né? Chamando a filha dele de mulherão, e falou que um dia, né, pegou ela, deu um beijo na boca e falou assim, isso aqui é para o teu namorado saber que eu beijei primeiro. Isso é coisa que se faz, gente. E ainda se diz pastor, né? Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado, senão isso acaba infiltrando na nossa mente, na nossa igreja e corrompendo a nossa fé. Então a gente tem que examinar tudo de acordo com a palavra de Deus, tá? E não simplesmente engolir tudo que se fala por aí. Continua aqui. Ainda outro motivo para escrever.
pode ter sido o de recomendar Timóteo a eles, e especialmente de preparar o caminho para uma visita que ele próprio faria. Sua recomendação de Timóteo indica que os filipenses não conheciam muito bem. Paulo quer se assegurar de que seu jovem colega receba calorosas boas-vindas quando chegar a Filipos. Então, Timóteo era um jovem, mas que já estava assumindo o pastorado, foi discípulo de Paulo. Então, o que acontecia naquela época, que pessoa jovem, naquele contexto, não era muito bem recebida com cargo de liderança, porque as pessoas achavam que eram novos na fé, não tinham muita experiência. Mas Paulo vai mostrar que Timóteo não tinha experiência, né? Que ele aprendeu a Bíblia através da sua avó, da sua mãe, Heróide e Eunice, e através do próprio Paulo. Paulo fala, recebam ele porque é um homem digno, é um homem honesto, né? Paulo vai mostrar, gente, no capítulo 2, exemplos de pessoas que são fiéis. Ele começa a mostrar sobre Jesus, depois fala sobre ele, aí fala sobre Timóteo e fala sobre Epafrodito. Quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai falar sobre isso. Então Paulo está tentando dizer, receba Timóteo, uma pessoa honesta, eu conheço. E ao mesmo tempo preparando a igreja de Filipos para uma possível visita de Paulo a essa igreja. Vamos ver lá, capítulo 2, versículos 19 a 24. Vem aí Beatriz, Renata e Paula Galvão, que à noite vai fazer comemoração, né? Vai distribuir pizza de montão. E quem for, pode ficar tranquilo que não vai usar nem o seu cartão. Pode ler? Pode. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Está vendo? Paulo fala, receba o Timóteo, ele é para mim como um filho. Ele tem credenciais, então receba como estivesse recebendo a mim. E eu espero que eu mesmo vá até aí. Então Paulo escreve essa carta também com esse motivo de preparar a igreja para receber Timóteo e a possível visita de Paulo, certo? Nós vamos entrar no item 6 tema, antes porém vamos para a nossa oferta, e vocês também vão ser avançados aí com as balas. Lembrando, você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, você que quer abençoar o ministério da Igreja Batista Ebenezer, você pode enviar uma oferta, o seu dízimo também, através de Pix ou transferência bancária. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro e para a contadora, certo? Lembrando também que hoje à noite, às 18 horas, temos um grande culto de louvor e adoração a Deus. Culto hoje que será ministrado pelas mulheres da igreja, a MCM, Mulheres Cristãs em Missões, certo? Então você é convidado para vir participar do culto conosco hoje às 18 horas. E... Bom, o tema, vocês que distribuem, peguem o dobro, tá, Fábio? O tema da carta de Paulo, ou da epístola de Paulo aos Filipenses, está no número 6. Por toda a carta, podemos perceber que o tema é alegria. Esta é a mais alegre carta do Novo Testamento. Do início ao final, a alegria é a nota dominante. A palavra alegria ou gozo e o verbo regozijar
E olha, e a epístola só tem 4 capítulos. Mas se você prestar atenção, em todos os capítulos você vai encontrar a palavra alegria, ou gozo, ou regozijar. Tá? E aí eu falo sempre que o tema, o versículo-chave, é o capítulo 4, versículo 4. Vamos lá? 4, 4. Dá para ler, irmã Maria? 4, 4 de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tá, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Só aí aparece 2 vezes, o verbo alegrar. Então eu falo que esse é o versículo-chave. Agora, veja que coisa, gente. Parece algo, um paradoxo, um contraste, algo antagônico. Paulo elogiando a igreja e incentivando a igreja a se alegrar. Em contrapartida, se a gente for olhar no aspecto humano, Paulo não estava no momento de estar alegre, porque ele estava preso. E sabia que a sentença de morte dele podia vir a qualquer momento. Mas em contrapartida, ele sabe que está fazendo a vontade de Deus. E ele não quer que a sua situação cause tristeza para a igreja de Filipos. E ele incentiva a igreja de Filipos a se alegrar, né? A viver alegre. E a gente precisa fazer isso, né, gente? Nós vivemos num mundo tão cheio de dificuldades. Se a gente não cultivar alegria no nosso coração, a gente vai acabar desistindo de viver, né? Ou perdendo a oportunidade de apreciar o que há de bom no mundo, porque embora tenha tanta coisa ruim, mas existem coisas boas no mundo, ainda existem pessoas do bem no mundo, existem pessoas honestas, né? Existem coisas para a gente falar assim, opa, isso aqui merece o nosso louvor, merece nossa gratidão, merece o nosso elogio, certo? Mas se a gente deixar que as dificuldades inundem o nosso coração, a gente vai ficar blindado e não vai conseguir enxergar as coisas boas, né? Eu sempre costumo dizer, qual a diferença do urubu para a borboleta? O urubu passa pelo jardim e não se sente atraído pelas flores, não é isso? A borboleta passa por uma carniça e aquilo não a atrai. Agora no jardim a borboleta se sente atraída, né? O urubu não se sente atraído pelo jardim, mas se sente atraído pela carniça. Então tem pessoas que estão aí vivendo como urubu. Passa pelo jardim, vê coisas boas e nem presta atenção. Mas a carnificina do mundo, as coisas difíceis, se sente atraída. Então, a gente precisa cultivar esse espírito alegre para não deixar que a nossa vida se torne um marasmo e as pessoas não sintam prazer em estar do nosso lado. Com quem você gostaria de trabalhar? Qual a pessoa que você gostaria que fosse seu vizinho? Aquela pessoa carrancuda que reclama de tudo? Você gostaria de trabalhar com uma pessoa assim? Que você chega no trabalho, ele já está lá, ou então daqui a pouco você chega, daqui a pouco ele chega e já começa a reclamar. Ou aquela pessoa alegre, igual astral que te levanta, né? Qual o vizinho que você quer? Qual a pessoa que você quer do seu lado para trabalhar? Então, se você quer uma pessoa assim, seja também uma pessoa assim, para influenciar os outros, né? Porque se você já é uma pessoa para baixo, aí chega outra e você deixa ela para baixo, vai ficar todo mundo para baixo, né? Então é melhor, né? Como diria aquela música, deixe de lado esse baixo astral, né? Vamos lá, continuando. Em muitos aspectos, esta é a mais bela carta de Paulo, cheia de ternura, calor e afeição. Seu estilo é espontâneo, pessoal e informal. Apresenta-nos um diário íntimo de suas próprias experiências espirituais de Paulo. Somente o capítulo 3, Paulo dá ali, gente, um testemunho do que ele era, do que ele fez depois que conheceu Jesus, né? Fantástico o capítulo 3. Né? A sensação dominante por toda a carta é a alegria triunfante. Paulo, embora prisioneiro, era muito feliz e invoca seus leitores para sempre se regozijarem em Cristo. Para Paulo, Cristo era mais do que um exemplo. Ele era a própria vida do apóstolo. Veja, Paulo está falando assim, olha, não fique alegre
porque você perdeu o emprego. Mas fique alegre porque você perdeu o emprego, mas fique alegre porque você tem Cristo. Se você não tem Cristo, você perdeu o emprego para ficar triste dele, né? Agora, se você tem Cristo, você pode perder o emprego, você pode perder parente, você pode perder, né, dinheiro, mas você vai continuar alegre, porque o motivo da alegria é Jesus, não são as circunstâncias. É isso que Paulo quer transmitir nessa carta. Então, o crente tem motivo para estar alegre, porque ele tem Jesus, certo? Continuando aqui. A mensagem permanente aos Filipenses diz respeito à natureza e base da alegria cristã. Para Paulo, a verdadeira alegria não é uma emoção superficial que depende de circunstâncias favoráveis no momento. A alegria cristã é independente de condições externas e é possível mesmo em meio a circunstâncias adversas, como sofrimento e perseguição. Porque as pessoas podiam dizer assim para Paulo: Paulo, tu está falando para nós que é para a gente ficar alegre, né? Quem é você para falar isso? Você não sabe o que a gente está passando? Mas Paulo tinha credenciais. Quando as pessoas iam pensar em falar isso, ia lembrar: opa, quem que está dizendo isso para a gente se alegrar? Paulo. Como que Paulo está? Ele está numa prisão. Olha, ele sabe que a qualquer momento vai morrer. Se ele que está nessa situação não está lá chorando, reclamando, nós que estamos aqui livres, né, deveríamos também valorizar as coisas boas da vida. Então, olha, Paulo merece o nosso respeito e o que ele fala merece ser ouvido, apreciado e praticado. Porque ele sabe o que está falando, porque ele tem experiência própria. Então é isso que a gente tem que entender. Virando a página aí, a alegria definitiva surge. Já viraram a página aí? Não, Augusto, virou? Já. A alegria definitiva surge da comunhão com Cristo ressuscitado e glorificado. Paulo está dizendo: olha, por que nós estamos alegres? Porque Cristo morreu, mas a morte não foi o final. Ele ressuscitou, está com o corpo glorificado, está lá, velando por nós. Então nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que se fez carne, veio aqui, sofreu tudo o que nós sofremos. Morreu, mas ressuscitou, está lá. Ele está querendo dizer, né? Jesus é o nosso exemplo maior. A tristeza que porventura surgia, as dificuldades do mundo, isso é passageiro. Porque para o cristão, o final de tudo é estar com Cristo num lugar muito melhor, sem tristeza. Fala, irmã Maria. Você levantou a mão aí? Ela levantou a mão assim para ficar. Se coçando. Certo. Eu pensei que ela queria falar assim. Queria contar um testemunho aí. Continua aqui, né? Então, Paulo fala da alegria do Senhor, enfatizando que somente através de Jesus Cristo se alcança a alegria. Essencial para essa alegria é a convicção da autoridade de Cristo, baseada na experiência do poder de sua ressurreição. Devido a essa convicção, a vida de Paulo ganhou sentido. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu sirvo ao Senhor Jesus, que veio aqui, sofreu, morreu, mas ressuscitou e está com o corpo glorificado. E se eu estou sendo fiel a Deus, mesmo que eu morra aqui, ele sabia que eu vou morrer a qualquer momento, mas a morte não é o final para a minha vida. Eu vou ressuscitar também, vou ser glorificado como ele for. Então, o que motiva Paulo a estar alegre diante daquela situação é o poder que ressuscitou Jesus Cristo e que glorificou. E esse mesmo poder, além de motivar Paulo para enfrentar aquela situação, motiva Paulo para escrever a carta para os Filipenses dizendo: olha, não desanime, alegrem-se, porque Deus já deu o melhor para nós. Mas ainda tem coisas melhores que Deus ainda vai nos dar, né? O melhor Ele já deu.
Romanos 8:32, Paulo fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele fala, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então Paulo está dizendo, o melhor Deus já deu, mas ainda tem coisas melhores preparadas para nós. Então vale a pena servir a Jesus nesse mundo difícil, e vale a pena cultivar alegria no Senhor, porque nele nós podemos nos alegrar. Continuando, mesmo a morte tornou-se uma amiga. Que isso, amiga, a morte? Sim, vamos entender por quê. Pois o levaria a uma maior experiência da presença de Cristo. A alegria apresentada em Filipenses envolve uma expectativa ávida da volta iminente de Cristo. Vocês vão ver, a gente vai ler o versículo 21 ao 23, o Reinaldo vai ler, mas Paulo chega um dia e fala assim para a igreja assim, olha, para mim, o melhor era morrer agora e ir com Cristo, porque isso aqui vai ser melhor para mim. Vai acabar o sofrimento, vai ter alegria. Mas, por amor a vocês, ainda acho que é melhor ficar um tempo aqui, mesmo sofrendo. Por amor a vocês, para que vocês recebam carga, maturidade, apoio, para não desanimar. Mas ele deixa bem claro, o melhor é lá. Então Paulo está mostrando que para o crente a morte não deve ser encarada como algo de tristeza e de turbulência e de desespero. Paulo está dizendo, crente, a morte é uma coisa natural e que vai nos levar para um estado muito melhor, certo? Versículo 21 a 23 do capítulo 1 de Abraão Reinaldo. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Tá vendo? Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está querendo dizer assim, gente, olha, a vida para mim só faz sentido por causa de Jesus. Sem Jesus a vida não faz sentido. Ele fala, morrer é lucro. É lucro porque ele está vivendo em Cristo. Então quem vive em Cristo, a morte é lucro. Agora quem vive sem Cristo, a morte não é lucro. Né? Prejuízo. Passar a eternidade no inferno, meu Deus, que não tem retorno. Então Paulo está dizendo assim, que opção que eu tenho? As opções que eu tenho são maravilhosas. Viver, Cristo, eu tenho Ele aqui. E se morrer, é lucro. Então por isso que Paulo fala, olha, Cristo em mim, esperança da glória. E ele fala até para os filipenses e para os coríntios, cada dia novo. Aí ele fala aqui também, meus filhinhos em Gálatas, por quem sinto de novo as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Então Paulo tinha essa convicção de, gente, o que Paulo encara, e que os discípulos daquela época, né, não só os discípulos de Jesus, mas os que se converteram depois, tinham noção do que era o cristianismo. Hoje a gente está fora disso. Eu fico vendo as pessoas, né? Eu estava pensando ontem e hoje quando eu estava vindo, até encarando aqui a situação da nossa igreja. Nós estamos nos tornando católicos. Você já viu pessoa católica? O que você é? Católico. Agora quando que ele vai na missa? Quase nunca, né? Ou quando morreu um da família, que tem que ir para a missa de 7 dias. Isso, ou quando tem lá uma missa não sei do que, vai batizar alguém, né? Tem crente que está assim, gente. Você pega, eu sou católico não praticante. Tem crente que hoje só falta dizer, eu sou crente não praticante. Mas isso não existe. Paulo entendia que ser crente era tudo, era Jesus, onde quer que ele esteja. E ele não media esforço. Olha, ele sabia, a vida é curta. Eu vou viver a vida toda para Jesus, porque ele viveu por mim. E a gente esquece isso. Eu falo aqui, gente. Cadê?
Vocês viram domingo quantas pessoas tinham? Pouca gente. Aí eu falo, quanto tempo a gente oferece para Deus aqui na igreja? Ó, quarta-feira, 1 hora. Escola bíblica dominical, 1 hora. Domingo à noite, 1h30. 1, 2, 3 horas e meia por semana. Isso é suficiente para Deus? Que tem gente que não consegue vir no domingo de manhã, no domingo à noite e na quarta. Vem uma vez por mês. Vem só na ceia. Né? E Paulo entende que isso é diferente. Viver é Cristo. É isso que a gente tem que entender. Continua. Paulo também descreve uma alegria que surge da comunhão na propagação do Evangelho. Ele começa a carta agradecendo aos filipenses por sua parceria na divulgação do Evangelho através de suas ofertas monetárias. As ofertas, entretanto, são apenas uma expressão de seu espírito de comunhão. Ou, como ele coloca em Filipenses 4,17, o fruto que cresça para a vossa conta. Sendo assim, a alegria cristã é uma consequência de estar em comunhão ativa com o corpo de Cristo. Então, veja a estrutura que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo, ó, se alegrem por serem cristãos. E, por serem cristãos, vivem em alegria. E essa alegria vai fazer com que vocês resolvam os problemas de relacionamento. Vai fazer com que vocês levem Deus a sério, a palavra de Deus a sério, e não aceitem os falsos mestres, a falta de circuncisão, os cães lá. E vai fazer com que vocês contribuam sem murmuração, sem achar pesado. Na hora de ofertar, vocês façam isso com alegria, não com peso, né? Aquela coisa, né? Deve fazer parte. Paulo está dizendo, isso é vida cristã. É um conjunto. Porque quando o crente não leva a sério o compromisso com Deus, então tem coisas que ele faz. Levantar, maravilha. Oh, meu Deus, tu és um Deus forte. Oh, Senhor, grande é o Senhor, e não digno de ser louvado. Que maravilha, né? E na hora de ofertar, aí oferta. Na hora da mensagem, o pastor pegou pesado. Vida cristã tem que ser alegria em tudo. Tudo que a gente fizer para Deus deve trazer alegria para nós. A gente deve fazer com alegria. Esse é o Evangelho verdadeiro, né? Não é aquela coisa pesada de que eu não posso, que eu não devo. Não. É uma coisa que vai trazer paz ao nosso espírito e vai nos fazer sentir alegres, prazerosos. É isso que Paulo está dizendo, né? Essa comunhão que a igreja tinha na propagação do Evangelho. Enviaram várias vezes donativos para Paulo e eles entendiam isso, é para que o Evangelho continue sendo pregado. A gente quer investir no seu ministério, Paulo. Como é que a gente faz isso hoje? Através dos nossos dízimos de oferta, através das contribuições para os missionários, para que o Evangelho continue sendo pregado. E é uma forma também de mostrar a Deus gratidão pelo que Ele tem feito. Então, se todo crente soubesse o prazer que é ser dizimista, coisa maravilhosa, né? O que Deus faz por nós, em troco, né? Deus supre as nossas necessidades e a gente está falando, tem vidas que precisam ser alcançadas. Eu estou fazendo a minha parte, meus dízimos, minhas ofertas, e fazendo isso com gratidão, não como um peso, não como uma obrigação, não como uma troca para Deus. Você não tem que dizimar e ofertar, eu vou dizimar e ofertar porque Deus vai me dar em troca, não. Você dizima e oferta porque você ama Deus e aquilo é alegria. E em contrapartida, Deus vê seu coração alegre em abrir mão e Deus vai te abençoar. Aí você vai continuar abençoando o ministério de Deus e Deus vai continuar te abençoando. É um processo. Mas quando eu fecho a mão para ofertar, lembre que a mão também está fechada para receber. Né? Se eu tenho uma mão aberta, né? Quando cai uma coisa aqui, aí eu seguro. Mas se eu estou com a mão fechada, não seguro. Crente mão de vaca é assim, gente, não segura a bênção, né? Crente mão fechada, mão cortada, não segura a bênção. Uma vez eu vi um criança, acho, grave, nervoso, não ia pagar o dízimo, e esse
tivesse a oportunidade, eu também não ia entrar assim. Mas se ele abrisse e falasse, você está certo, concordo com você, não tem que dar dinheiro para o pastor, não tem que pagar dízimo. Você tem que devolver. Dízimo não é para ser pago. Você vai devolver a 10ª, não é para o pastor, é para Deus. Deus está te dando tanta coisa, né? Ele não está te pedindo nada. Agora, quando você é grato e devolve um pouco do que Deus te dá, Deus vai continuar te dando. Agora, continue assim, né? E você vai ver o que Deus. Me mostre uma pessoa que não é dizimista. A situação financeira dela, eu vou te mostrar 1000 pessoas que é dizimista e como que é a situação financeira dela. E alegria. Dá com amor do coração. Sim, com certeza. Ou dá do coração, não dá. Só dá para ficar falando. Certo. Nós vamos ficar por aqui. Na verdade, não vamos ficar por aqui. Vamos para nossas casas, né? Nós vamos terminar essa parte aqui. Semana que vem a gente entra aqui no item 7, peculiaridades da carta, tá certo? Então, estude em casa, gente. Isso é uma epístola, como eu falei, a apostila é pequena, porque a carta de Filipenses é uma carta pequena, 4 capítulos, né? Leia em casa, né? Ó, o segredo para você ler Filipenses, lê ele todinho, sem parar. Depois você volta e vai lendo capítulo por capítulo e escrevendo as dúvidas que você tem, alguma coisa que chamou a atenção, você vai aprender. E acompanhando aqui a revista da Escola Bíblica Dominical. Quando a gente entrar no esboço da carta, a gente vai passar a carta todinha, versículo por versículo, tá bom? Pai querido, muito obrigado por esse período que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Somos gratos, pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos dando ousadia, determinação, vontade para vir estudar a Tua Palavra, aprender, colocar em prática e ensinar aos outros. Pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela Tua presença. E como a gente sempre ora, estamos entregando essa parte do culto, que os Teus anjos nos acompanhem até os nossos lares e nos dê um dia maravilhoso. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Deus abençoe.